Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. Bom dia a todos, começando mais uma entrevista aqui. Hoje eu tenho uma entrevista muito especial com a deputada federal Maria do Rosário. Maria do Rosário, assim, defensora dos direitos humanos, uma grande deputada combativa, foi ministra do governo Dilma Rousseff. Eu vou dizer aqui algumas informações sobre a biografia da Maria do Rosário, mas antes eu quero saudá-los a todos que estão chegando para a transmissão. Sejam bem-vindos ao canal do Conde e saudar a deputada Maria do Rosário, que está em Brasília. Tudo bem? Como vai, deputada? Tudo bem. Oi, Conde. Está me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Prazer imenso estar conversando contigo. A gente esteve juntos no encontro do 247 em Porto Alegre, e eu gostei muito de te ouvir e participar daquela mesa, e estou feliz de estar conversando contigo nesses dias tão difíceis, né? Mas que a gente está junto aí na caminhada. Juntos, querida Maria do Rosário, foi muito bom participar de lá. Eu queria começar justamente evocando esse encontro. Foi um encontro muito especial, porque nossa mesa, nós tínhamos ali a Mineris Maroni, uma psicanalista. A sua fala foi uma fala muito densa, muito forte. Você evocou dos significados do fascismo, e teve algo mais do que isso que eu destaquei depois, né? Que não basta apenas você trazer o sentido para a disputa política, mas você tem de ter uma entonação, né? Você tem esse poder na sua fala. Queria que você comentasse um pouquinho das suas impressões, Maria do Rosário, sobre esse encontro justamente em Porto Alegre. Olha, esse encontro em Porto Alegre, ele foi muito significativo para mim, e eu creio que para a cidade, para os assinantes do 247, para todas as pessoas que acompanharam, foi também. Pelo conjunto de debates, não só por aquela mesa que a gente esteve junto com a Mineris, mas os temas sobre democracia significaram uma reflexão sobre o período que nós vivemos. E nessa reflexão está presente também como nós podemos participar de uma forma ativa, sendo parte da comunicação, nos comunicando de forma adequada e livre. E foi desafiador para mim. Eu ainda estou arrumando aqui, peço desculpas que eu estou na organização da casa. Sem problema, certo? Acho que agora deu certo. Olha só, o que eu mais percebi com importância naquela mesa foi que estudar um pouco sobre o significado do fascismo na história nos remete a compreender que nós temos que chamar as coisas pelo nome que tem. O nome que as coisas têm carrega o seu significado histórico, e se redesenha também no presente, porque nada é igual exatamente ao que é na história. Mas esses elementos estão ali constituídos como cultura, como forma de agir. E por isso que eu penso que no Brasil de hoje nós temos que chamar o governo Bolsonaro de governo fascista, pelos elementos históricos que compõem o fascismo e pelas peculiaridades deste governo, que tem características fascistas no ataque ao que ele chama de inimigos, na forma com que atualmente manipula o Estado, porque Bolsonaro, antes do Estado, era um. Agora é Bolsonaro e o Estado. E o Estado manipulado de acordo com os interesses do governante que se coloca como um emissário de Deus. Isso é extremamente perigoso, separou a sociedade brasileira. Nós temos mais do que 2 Brasis hoje, mas essa separação, que já era de classe, agora é uma separação pelo ódio. E o ódio não tem racionalidade. É uma coisa que eu quero dialogar contigo também. Eu vejo o ódio é uma coisa que não tem. É difícil enfrentar mesmo. Olha só, enquanto você falava, Maria do Rosário, me lembrei do Foucault, né? Foucault, no Nascimento da Clínica, dizia: a necessidade de nomear também é um pressuposto muito presente na psicanálise, né? É preciso nomear. O Foucault dizia que, para falar da medicina, o nascimento da medicina, doença nomeada é doença curada. Então, se você nomeia, realmente acho que a gente tem uma chance maior de, enfim, travar um debate em que possa haver a democracia, né, que ela possa emergir no final.
Deixa eu trazer aqui algumas informações sobre a Maria do Rosário, né? Deixa eu só abrir meu roteiro aqui. Bom, Maria do Rosário, formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois se especializou em Violência Doméstica pela USP. 2009, se tornou mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela atualmente é doutoranda em Ciência Política também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maria do Rosário tem uma política muito intensa, né? Acadêmica e política, Maria do Rosário. Eu tento estudar, porque eu acredito que estudar nos traz duas coisas: conviver com as pessoas diferentes, nos colocarmos no lugar de quem não está no comando, não tem todo o saber, porque tu tem que estar nos grupos discutindo com... E hoje é extremamente bom isso, porque são jovens, então é uma convivência muito legal, mas é desafiador também estudar qualquer tema. Meu projeto de tese mudou 3 ou 4 vezes, eu acho que eu já escrevi 15 vezes e devo concluir agora, no máximo, um mês, 2 meses, mas estou estudando temas relacionados à democracia e ao parlamento. Muito bacana. Mas gosto do Foucault, que você trouxe aí, viu? Oi? Gostei, porque essas questões da micropolítica, né, do poder, como ele se serpenteia os espaços, talvez mais importante de ser considerado do que só o que é visível. Eu acho que Foucault nos traz o invisível. Traz o invisível, e eu acho que é isso que intimida demais esse lado fascista, né, Maria do Rosário? Por isso que eles querem destruir a educação, destruir a pesquisa, porque justamente para que eles possam travar um debate com o segmento progressista, eles precisam estudar, eles precisam saber alguma coisa. Como eles gostam de fazer isso, eles querem destruir na base do decreto, na base da truculência, porque o segmento progressista sempre teve isso na veia, na sua estrutura identitária, né? Debater com qualidade. E você pode errar, você pode estar equivocado em alguns momentos, mas o debate e a pesquisa e a academia existem justamente por isso. Deixa eu só complementar aqui a mini biografia que eu montei aqui para descrever a Maria do Rosário para todo o nosso público aqui do canal do Conde, né? Uma das maiores defensoras dos direitos humanos do país, ministra de Secretaria dos Direitos Humanos do governo Dilma, uma das políticas mais atacadas pelos fascistas, uma das deputadas mais combativas do Congresso, e também uma coisa que caracteriza a sua biografia, Maria do Rosário, é que você conquistou várias vitórias na justiça recente contra esses agressores, incluindo esse que está sentado na cadeira de presidência da presidência da República. Como é que você faz um balanço assim dessa sua atuação nos últimos anos, perpassando aí o golpe misógino, por exemplo, de 2016 contra Dilma Rousseff, no qual a mulher foi tirada desse protagonismo que estava em curso no Brasil, as mulheres chegando muito mais forte na política? Olha, é verdade. Eu parto de uma militância em direitos humanos que, até pela minha formação, pelo trabalho em sala de aula, com as crianças, essa dimensão da política, da formação da política educacional, da política de direitos da infância, e também, por ser uma militante de esquerda, a compreensão da necessidade da memória, da verdade, da justiça de transição no Brasil, eu acabei sendo parlamentar e militante de direitos humanos ao mesmo tempo. Bom, aqui na Câmara, eu fui relatora da CPI sobre exploração sexual de crianças. E aí a gente fez uma leitura das sentenças, nós além de irmos aos lugares onde crianças e adolescentes eram objetificados, vendidos, nós fizemos uma leitura crítica de sentenças judiciais onde as vítimas, mulheres ou meninas, eram tratadas como responsáveis pela violência, julgadas. E aí surgiu os principais projetos de lei. Então eu me sinto feliz, eu sempre digo que contra o que está sentado na cadeira, eu tenho aqui, junto com as mulheres, a produtividade do nosso trabalho. Nós somos responsáveis pela alteração do Código Penal brasileiro, o título 6º, que trata dos crimes sexuais. Até 2009, os crimes sexuais eram crimes contra os costumes, e a mulher, não vítima de qualquer violência no âmbito da sexualidade, era tida como
propriedade do marido, do companheiro, e, portanto, ele era o atingido. E se ela fosse uma mulher sem um companheiro, sem um marido, o pai seria atingido, mas nunca seria ela, porque não era um crime contra a pessoa. Então, nós alteramos profundamente a legislação brasileira para sermos vistas como seres humanos, detentores dos mesmos direitos. Isso resultou em alterações legislativas, que eu me sinto feliz de ser relatora ou autora, de praticamente toda a legislação que perpassa essas questões, e, no entanto, o que acontece? Lá pelas tantas, esse sujeito tem uma atitude terrível, porque a atitude terrível do que eu busco, reparação judicial, não é apenas aquele ato, é o quanto ele se propaga pelas redes, o quanto ele é utilizado contra todas as mulheres. E aí eu descobri e consegui ingressar em juízo, depois de muito tempo, porque o primeiro ataque aqui dentro do parlamento foi em 2003, e as coisas foram muito difíceis ao longo desses anos, mas daí, quando eu volto do governo para cá, em 2014, mais de 10 anos depois, a pessoa repete as mesmas palavras, que tem a ver com estupro, com poder, com a ideia de que ele decide quem pode ser estuprado ou não. Os homens decidem. E a Neres falou bem dessas questões aquele dia, e tocou profundamente. Bom, eu só consegui judicializar também, eu quero referir a isso, porque há advogados defensores de direitos humanos, como o doutor César Brito, como Camila, que têm assumido, como Paulo Freire, do escritório também, o César Brito tem feito isso com a gente, e muitos outros advogados, o doutor Tortman, no Rio, a Rosa Cardoso, o Eugênio, tem várias pessoas que estão atentas também a nos proteger judicialmente. E nós vencemos todas, e permanecem 2 processos criminais. E isso está mudando a jurisprudência também no que diz respeito a ofensas, a agressões. Isso não é uma censura a ninguém. As pessoas saibam separar. Mas ataques que tentam nos destruir precisam ser respondidos com a dedicação de quem não está pensando só em si. E, realmente, eu acredito que com os instrumentos que eu tive e o apoio que eu tive, tanto do doutor César Brito, como do conjunto das mulheres brasileiras, se eu não conseguisse ir adiante como uma mulher sozinha, depois de um ambiente de trabalho, depois de ser assediada, atacada, maltratada, como ela iria? Então, eu não podia deixar assim, e eu dedico para todas vocês foram vitoriosas. É por isso que você é considerada, quer dizer, uma inspiração para muitas mulheres no Brasil. Eu quero ler alguns comentários aqui, Maria do Rosário, das pessoas que estão aqui na nossa transmissão. Eu adoro a Maria do Rosário, Júlio César Ribeiro Pereira, olha que bacana aqui. Pessoal da manifestação de hoje, a gente já vai falar disso também. Eric Souza dizendo, olha só, os homens dizendo, Maria do Rosário é tudo. César Ribeiro Pereira, Maria do Rosário, você está na Comissão Especial da Reforma da Previdência? Ele está perguntando aqui uma mensagem mais pessoal, que depois eu vou encaminhar para você, querida Maria do Rosário. Carmen Célia Tazinafo, dizendo, Maria do Rosário é lenda. Um dia, logo no começo daquela palhaçada do impeachment, a encontrei no supermercado em Brasília. Não quis incomodá-la, mas mandei e mando muita energia positiva para ela até hoje. Olha só que bacana. Obrigada. Essa coisa do supermercado devia ser lá pela meia-noite ou 1h, naquele que fica 24 horas, porque a gente não tem tempo aqui mesmo, né? Mas é o seguinte... querida. Não, eu quero só agradecer as pessoas. Obrigada. Não, eu não estou na reforma da Previdência, na comissão, porque eu sou da CCJ, mas pode enviar as questões que a gente está bem atento, com o nosso time está forte lá. Muito bom. Eu quero justamente trazer a questão de hoje, da ordem do dia, que são as manifestações, o 30M, né? A educação brasileira se mobilizando contra esses ataques que vêm acontecendo. Como é que você está vendo esse movimento? Como é que você viu o dia do dia 15? Nós nos encontramos em Porto Alegre na véspera daquela micareta fascista, que foi, acho que foi enfraquecida, mas demonstra ainda que existe algum tipo de base nesse governo fascista do Bolsonaro. Como é que você está vendo a movimentação de hoje, Maria do Rosário?
Bom, sobre a movimentação deles, eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem também que desprezar as forças daqueles que nos desafiam e desafiam a democracia. Eu só acho que os meios de comunicação, em geral, os grandes, tentaram meio que dourar a pílula e desfazer a ideia de que um setor importante daquele movimento realmente sugere o fechamento do Congresso, o ataque ao STF e, sobretudo, está reivindicando cortes de direitos sociais, que significa acabar com a Constituição Federal Brasileira. Então, acho que os meios de comunicação também devem assumir uma responsabilidade maior quando vem esse tipo de ação. Talvez eles não se deem conta que mais cedo ou mais tarde serão atacados também por isso. Né? Eles foram atacados, né? Os jornalistas foram hostilizados. E aí, sobretudo os jornalistas, que não têm responsabilidade com a linha editorial dos grandes veículos, eu acho que a gente tem que se preocupar também com eles nesse sentido. Bom, sobre hoje é um dia dos mais importantes. Eu não sei o quanto ele está organizado na mesma perspectiva do dia 15. Sabe por quê? Porque o dia 15, ele teve um componente que não é simples de se estruturar. Ele foi planejado, convocado, e ele foi também, houve uma adesão a ele, de setores não organizados, uma adesão pela causa. Eu acho que isto eu não estou conseguindo medir até o momento, mas aquelas pessoas que foram no dia 15, grande parte delas vai estar na rua. E as pessoas que não estiverem, independentemente do que aconteceu hoje, esta pauta está colocada. Mostra que as pessoas são sensíveis a ela, que não querem abrir mão de direitos educacionais. O que eu penso que nós precisamos reforçar no Brasil é o significado da reforma da Previdência. Se a gente conseguisse fazer uma unidade de trabalhadores e trabalhadoras com estudantes, mostrar que o ministro da Educação, o cara da AGU, querendo que a polícia entre nas universidades, tem a ver, inclusive, com a forma com que ontem à noite aqui dentro da Câmara dos Deputados, ontem à noite, com uma medida provisória, teve início a reforma da Previdência. Acabaram praticamente com o papel dos sindicatos rurais, sindicatos do campo, com o papel... Então, a agenda ultra neoliberal está a passos largos dentro do Congresso Nacional. E do lado de fora, eu acho que as pessoas não estão ainda percebendo. Os estudantes perceberam antes que todos os demais, e grande parte da população brasileira caiu na história de que, se não tiver a reforma da Previdência, não se paga as contas. O problema é que as suas contas, e dirigindo aí o senhor, a senhora que nos assiste, as suas contas não serão pagas. A sua conta de luz, a sua conta de água, a sua conta de gás, a sua conta... Enfim, isso não será pago com a reforma da Previdência. Você vai continuar endividado, quebrado, lascado, desempregado, porque isso não é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de acumulação de classe, que vai se apropriar de uma parcela importante dos recursos públicos e repassar para o setor financeiro privado. Então, as pessoas têm que estar espertas. Eu não sei dizer com outras palavras, mas eu acho que espertas, que para elas só vai piorar esse projeto do governo. O projeto da reforma da Previdência, né? A gente ia tratar mais adiante da reforma da Previdência, mas ele está conectado justamente com essa mobilização popular, porque é uma mobilização pela educação e que ganha uma densidade que é não partidarizada, e isso é muito importante para você poder ter, digamos assim, acho que uma propagação da informação daquilo que se discute em Brasília, né? Acho que é um dado muito importante. Eu quero retomar aqui algumas questões, inclusive do nosso encontro em Porto Alegre, né? Eu vou retomar uma frase da Gisele Federici, que estava na mesa com a gente, né? Quando você terminou a sua fala, Maria do Rosário, ela disse assim, né? Maravilhosa sua fala, a gente entende porque você incomoda tanto. Justamente também foi a minha percepção, porque a sua fala estava revestida justamente de um ritmo, de um ethos, né? De um tom que é importante para que a gente possa realmente produzir o sentido político, né? E não apenas dizer, escrever, né, palavras assim, digamos, sem o ritmo da profusão política, né? E aí eu quero trazer duas notícias hoje
na verdade, de ontem à noite, né, nós tivemos aí uma notícia de que um miliciano está envolvido com grilagem, é tio da primeira-dama. Isso é uma primeira coisa, e que evoca toda a ligação desse governo com esse perigo de uma espécie de milicianismo do Brasil. E hoje também uma notícia de que o Bolsonaro se sente preso, está reclamando, aquele que está sentado lá, está reclamando da presidência mais uma vez. Diz que o Brasil é ingovernável, publicou aquela carta, que parecia uma carta até de renúncia, e agora está dizendo que ele se sente preso, como se estivesse numa prisão domiciliar. E a gente vê o Lula, né, que é um preso político, e ele é espiritualmente muito mais livre do que até de todos nós que estamos aqui fora. Como é que você vê esse processo, esse decreto de armas que o governo encampa, uma coisa assim, quase que uma ideia fixa do governo, e o perigo de o Brasil se armar nesse nível e produzir aí, poder produzir sei lá, um problema como foi na Colômbia, um narco-país, né, com milícias armadas espalhadas pelo país todo. Como é que você está vendo essa situação? Olha, eu participei essa semana, aliás, ficou muito público que eu tive lá, do encontro com policiais antifascismo, que é um movimento super legal que está sendo formado no Brasil, de policiais lá, que estão nas delegacias, em todas as corporações, enfim, e que acreditam no papel das polícias na proteção à vida, e que querem um plano nacional de segurança pública cumprido no país, que proteja suas vidas como policiais, mas que eles possam proteger a vida da população, e não se envolver no crime. São policiais com perspectiva ética e responsabilidade da sua profissão. Aí, eu ouvi muitas coisas lá. E a mais importante que eu ouvi sobre esse pacote de armas, essa liberação das armas, é o quanto isso tem um significado danoso para a segurança pública em si, para o conceito de segurança pública. A ideia de que o Estado é responsável pelo cuidado e proteção da vida dos cidadãos e cidadãs, que é uma ideia de avanço civilizatório, em que nós, indivíduos, abrimos mão de um Estado no qual cada um vai dar um tiro no outro e vamos ter uma força organizada na nossa proteção e um sistema de justiça. O que dizem os policiais? Que esse decreto é para armar as milícias. Porque este decreto, ele coloca armas de uso especial das polícias na mão de qualquer figura que o queira, com padrões mínimos de responsabilidade, e, ao fazer isto, é facilmente desviável ou, por várias formas, criminosas ou não, sempre criminosas, mas com a licença de quem adquiriu a arma ou não, ou desviada do seu objetivo de uma pessoa que seria se proteger, de uma pessoa que, digamos assim, quisesse só ter armas para se proteger, essas armas vão acabar na mão das pessoas. E há pesquisas que indicam que 1% a mais de armas no Brasil pode significar 2% mais de assassinatos. A cada 1% mais. Bom, o governo não se baseia em nenhuma pesquisa, é um governo anti-pesquisa. Inclusive, quando tem, como o da Fiocruz, ele manda colocar na gaveta. Né? Porque pesquisa é uma coisa muito perigosa para o governo. Análise científica é uma coisa muito perigosa, é tudo achômetro. O Moro leva o seu pacote adiante, que quer romper princípios básicos do direito de defesa. Nós não sabemos quanto ele vai explodir o tamanho dos presídios com o que está propondo, porque todo o pacote é voltado, na verdade, para os pequenos também, não tem um combate ao alto crime, não se vê operações mais articuladas. Acabaram as operações da Polícia Federal, né, Maria do Rosário? Desculpa te interromper. Acabaram. Só existe o que era da Lava Jato. Ninguém mais vai atrás de quem faz alto tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas.
não existe mais nada. Comparando os períodos anteriores com esse, o que nós vemos é uma licenciosidade com o crime. Agora, o Freixo tem levantado, e o Luiz Eduardo Soares também, aspectos que são interessantes, que dizem o seguinte: o crime organizado é diferente da milícia. Porque o crime organizado nasce do crime, né? E ele nasce dos presídios. Então, quanto mais esses presídios forem adensados, mais recrutas nós estamos apresentando para a organização das facções criminosas. Mais vidas eles vão dirigir de acordo com seus próprios códigos. Agora, a milícia é formada pela polícia corrompida, que se conecta ao interesse do crime, que achaca o crime contra o cidadão. Então, a milícia é perigosa. Se o crime organizado é perigoso, e nós somos contra o crime organizado, temos que enfrentar, a milícia alimenta o crime organizado, porque ganha dinheiro dele, porque diz: se você não me pagar tanto, eu vou lá prendê-lo, se você pagar, não vai ser preso, ou se você pagar, vai ter tais regalias. Então, essas relações entre o crime e bandas da polícia nos torna a todos e todas reféns. Acontece que a gente até sabia e teve sempre clareza de que isso existia e precisava ser enfrentado. Por exemplo, quando mataram a Patrícia Scioli lá no Rio, aquela juíza. Foram tiros na porta de casa. Quando foram identificados os responsáveis, eram 13 policiais militares. Então, são as facções dos chamados escritórios do crime, os mesmos que trabalhavam. Aí que está o nosso problema atual. Porque agora entrou um novo ator, é o Estado. É a família do sujeito sentado naquela cadeira, que faz a proteção e a homenagem aos bandidos. Então, esses caras nunca foram a favor da polícia. Só que eles conseguiram um apoio no meio policial. Com aquela ideia de bandido bom é bandido morto. Mas eles travestiram a noção de que policial que se bandeia para a milícia ou para o crime, não vou analisar as justificativas, não vou nem avaliar aqui que o sujeito ganha pouco, eu acho que ele tem que ganhar bem, que ele tem que fazer bico, ele não tem que fazer bico, ele tem que ter bom salário. Eu não quero analisar isso. Eu quero dizer que o sujeito que atravessa, vou usar um Brizola aqui, que costeou o alambrado, no sentido de ir para o lado do crime, ele não é mais polícia. Ele não está mais a serviço do Estado, seu, meu ou das pessoas. Ele agora aderiu ao crime. Então, ele é um perigo, porque ele está, em nome do Estado, servindo ao crime, servindo a seus interesses, servindo ao lucro. E esse cara é um traidor do seu próprio colega. Ele entrega o seu colega policial. Se o policial entrar decente na corporação, fazendo seu trabalho, se ele for um policial justo, ele estará na mira de tiro daqueles que se corromperam. Maria do Rosário, deixa eu aproveitar, então, que você trouxe essa questão da segurança e das milícias e tudo mais, que é muito importante a gente falar que a estrutura policial, né, as polícias militares estaduais, isso tudo teria de passar por uma revisão, né? Acho que isso é uma ainda que nós temos do entulho autoritário da ditadura militar, né? E acho que é o grande, talvez, embrião de todas essas, e é muito perigoso agora, porque nós temos esse governo que está patrocinando. É interessante que você diz que você tem uma ala das polícias que é antifascista. Enfim, a ala, porque os policiais que são vocacionados e tudo mais, eles são competentes e vivem com dificuldades também. E nós podemos ter esse caldeirão de violência que está sendo gestado por várias dimensões do governo, sobretudo pelo ministro da Justiça, que usa conceitos de forte emoção, né, trazendo justamente, talvez repondo todos os avanços que vocês conseguiram com relação, por exemplo, à violência que a mulher sofre, de não ser um sujeito reconhecido dentro de um processo histórico democrático, e agora eles estão fazendo um trabalho regressivo. Antes de trazer uma próxima pergunta para você, Maria do Rosário, deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Ana Nobre dizendo: Maria do Rosário, maravilhosa. Ana Romanato: Maria do Rosário, parabéns pela garra, coragem e luta. Você é uma figura pública de respeito e muito valor. Você é um modelo e inspiração para as brasileiras e brasileiros.
JJ Moura Júnior, quanta garra em uma só pessoa. Obrigado, Maria do Rosário. Eu acho que tem uma significação no seu trabalho, justamente por você combater a violência que lhe foi imposta por alguns próceres aí desse fascismo recrudescente e extemporâneo brasileiro. E aí eu quero trazer a questão, já que a gente falou da violência das milícias e do sistema carcerário, nós tivemos em Manaus, há 2 dias, mais um massacre. Eu me lembro que logo depois do golpe de 2016, no Réveillon de 2016 para 2017, nós tivemos, no 1º de janeiro, né, nós tivemos, acho que talvez o maior massacre dos presídios brasileiros depois do Carandiru, que foi em Manaus, em Roraima e no Rio Grande do Norte. Eles misturaram facções, quer dizer, foi dada uma senha. Acho que isso entra na violação dos direitos humanos que o governo brasileiro poderia ter de responder. Por isso, eu acho que a ONU também interpelou naquele momento dramático, né? Como é que você vê essa questão, Maria do Rosário, lembrando desse massacre de 2017 e esse agora de Manaus, onde 55 presos foram assassinados ali no presídio, acho que Anísio, eu não me lembro o nome do presídio, mas eu queria que você comentasse isso. Olha, para alguns setores isso é terrível, há pessoas que comemoram a morte. Nós não devemos jamais comemorar a morte. É triste, seja de quem for. Nem desejar, nem comemorar. Acho que isso é um pouco de deixarmos de ter um sentimento humano. E eu quando eu vejo essa situação nos presídios, eu vejo que os que são mortos, são executados em situações de barbárie, são aqueles que muitas vezes estariam no meio deles, estão aqueles que não, talvez fossem até presos provisórios, não estivessem julgados, porque 40% dos... A gente via as imagens, desculpa só te interromper, as imagens das mães, das esposas ali desesperadas, quer dizer, não tinham nem informação. Nem informação, e na verdade, grande parte esperando que o Poder Judiciário julgasse se deveriam ser condenados ou não, e estar ali ou não. A maioria já ultrapassando prazos legais de permanência no presídio sem julgamento. Então, eu vejo isso com preocupação. Acho que o sistema como um todo, nós já temos mais de 700 mil presos no Brasil e menos de 300 mil vagas. Nós não damos conta do sistema como ele se encontra. Eu fico impressionada que ali as mortes aconteceram em dias distintos, então as mortes já estavam preparadas e não houve nenhuma atuação do Estado para impedir. E aí eu não quero me referir somente ao Estado do Amazonas, porque essas situações de crise, é nelas que a União deve agir. Eu tive muito presente quando aconteceu a situação em Pedrinhas, no Maranhão, que hoje está completamente transformado pelo governador Flávio Dino, por políticas que ele está desenvolvendo. Mas eu recebi as imagens de Pedrinhas, dos assassinatos ali dentro, no período que era ministra, que eram imagens terríveis. Eu acho que não vale nem a pena dizer o que acontecia ali dentro, e que nós tivemos acesso às imagens porque os agentes prisionais conseguiram depois, fizeram um dossiê sobre aquilo, a polícia local, para que a gente tivesse noção. O Brasil foi denunciado internacionalmente, mas no mesmo dia que as coisas estavam acontecendo, a União estava lá. Não interessava quem estava governando o Estado. A União tinha que estar lá para ajudar o DPEM, o Departamento Nacional Penitenciário. Realmente me impressiona que a área de direitos humanos do governo, que não é de direitos humanos, não diga nada. Não acontece nada, a não ser... Nenhuma nota, a não ser ataque a gays, lésbicas, mas assim, a área de direitos humanos está destruindo a política de direitos humanos no Brasil, destruindo o Plano Nacional de Direitos Humanos, perseguindo movimentos e inviabilizando coisas que andariam, estruturas que andariam, mesmo que o governo não quisesse, estruturas de Estado. E um dos pactos que a gente fez com as Nações Unidas, quando o Comitê Internacional de Combate à Tortura veio ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff assinou,
E a Câmara dos Deputados aprovou a lei que constituiu o Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, de Prevenção e Enfrentamento à Tortura. Este comitê, que tem peritos que que não são sempre os mesmos, que têm mandatos, justamente para que o governo da ocasião, sentado ali, não o tire, eles têm que fazer inspeção em presídios. Eles têm relatórios detalhados sobre os presídios que podem explodir a qualquer momento. Mas o governo não lê os relatórios e agora está inviabilizando as viagens, para não ver o problema. O governo não quer ver o problema dos presídios. E Maria do Rosário, o Sérgio Moro está preocupado com o COAF. O ministro da Justiça tem que estar preocupado com a questão carcerária no Brasil. Teve comentários que disseram assim, esse massacre de Manaus derruba o ministro da Justiça, que estava em Portugal. Quer dizer, está totalmente alheio e está tentando fazer o corpo a corpo no Congresso para aprovar um projeto anticrime, né? Quer dizer, só reiterando o que você está dizendo. Voltando com você. Então, é isso, entendeu? Não é só. É que, neste caso, além da incompetência, há uma política deliberada de extermínio. Aquelas pessoas que estão ali, independentemente do que elas fizeram, porque jamais aqueles que cometeram situações graves, nós vamos apoiar os atos que fizeram, mas o Estado está agindo para com elas como o que viabiliza o seu extermínio. E se o Estado extermina as pessoas, porque as coloca naquela condição de serem exterminadas por criminosos, ali dentro, e fecha os olhos para isso, há uma responsabilidade também dos gestores e das pessoas que definem. Para mim, esse governo é daqueles que olham para essa população e diz, menos um. É lamentável dizer isso, mas eu não ver o governo fazer nada diante disso é terrível. Mas ver o governo tomar medidas, como o pacote do Sérgio Moro, que pode jogar ainda mais pessoas dentro destes lugares, pessoas que cometeram delitos leves, que tratar a questão da guerra às drogas, da forma com que o governo trata, da forma com que isso tem um significado hoje para o Brasil, de colocar usuários aí dentro, muitas vezes, e fazer com que eles sejam os soldados novos das grandes facções criminosas. Nós só vamos enfrentar as facções criminosas quando nós pararmos de alimentar de seres humanos a máquina com a qual eles destroem as vidas. Acho que é importante dizer, né, que a situação do sistema carcerário brasileiro, mesmo no período em que a gente vivia democracia aqui no Brasil, período dos governos democráticos Lula e Dilma, já não era boa, já era uma situação tinha de ser revista, e eu acho que havia movimentos nesse sentido. Você pode até explicar melhor, você já explicou em outros momentos sobre as políticas que vinham sendo desenvolvidas, mas realmente é um passivo que o Brasil tem de tratar, uma reparação histórica, quer dizer, o tratamento dos condenados aqui no Brasil, que são da responsabilidade do Estado. Acho que, trazendo esse debate, Maria do Rosário, eu quero trazer uma questão que é um pouco da alçada de quem pesquisa, como você. Eu também sou um pesquisador na área da linguagem, e eu acho que eu quero trazer que é um discurso que veio sendo gestado, né, como todos os discursos socialmente, que é o simulacro, né, o simulacro dos direitos humanos, o simulacro da liberdade de expressão. Eu acho que a gente vive uma crise semântica nesse sentido, que é potencializada por um governo que quer aniquilar o debate público. E aí o que acontece? As pessoas acham que direitos humanos, aquela cultura popular, dizer assim, direitos humanos para o Prey, o cara matou e você vai ficar falando de direitos humanos para ele, né? Aquele debate meio fascista que tem no filme do Zé Padilha, que é o Tropa de Elite, né? E a liberdade de expressão também acho que é uma coisa que foi muito deturpada, justamente, inclusive, naquele processo que você moveu contra aquele suposto humorista, né? Porque eles acham que liberdade... E é uma dança dos contrários. Eles acham que liberdade de expressão é poder dizer absolutamente o que você quiser. Pode matar todo mundo. O cara pode dizer, não, porque é liberdade de expressão. Agora, quando se trata de direitos humanos, aí não é essa elasticidade toda, né? Eu queria que você comentasse essa crise, quer dizer, essa dança, que é justamente a luta política, né? A luta política é uma luta semântica. Dilma Rousseff, lá na fala em Porto Alegre, acho que ela evocou mais ou menos essa mesma direção, né? O que você diria sobre isso?
Olha, eu concordo com você, eu acho que toda essa situação que nós vivemos, ela inicia pelo ataque aos direitos humanos, inicia pelo ataque ao significado da expressão direitos humanos, porque direitos humanos é uma expressão que foi fundamental para derrotar a ditadura. Se não fossem os defensores de direitos humanos, que nem sabiam, talvez, alguns nem sabiam o que eram defensores de direitos humanos, estavam ali defendendo seu filho, né? Vamos pensar em Juju Ângelo, ela estava defendendo seu filho, aquilo que era mais caro. A coragem daquela mãe é direitos humanos. A carta escrita a ela, daqueles que viram seu menino despedaçado, é parte dessa história de direitos humanos. Então, eu acredito que os direitos humanos foram fundamentais para que a gente conseguisse superar o autoritarismo. A denúncia internacional do que estava acontecendo no Brasil acabou movendo resistência, fazendo sentido do porquê não podíamos conviver com a violência de Estado. No entanto, a transição no Brasil ela é incompleta nesse sentido, não há justiça. É uma transição é como o Baltasar Garzón diz, é uma página que não pode ser virada, que não foi lida. E aqui, nesse novo período, no período do Lula, nós tivemos um avanço, no período do Fernando Henrique, vou começar até pelo Fernando Henrique, no período do Fernando Henrique, com o Zé Gregório, com o Paulo Sérgio Pinheiro, nós tivemos uma afirmação dos direitos políticos e da defesa de direitos muito importante. Olha, relevante a um nível máximo. E esse patamar dos direitos humanos, ele não foi acompanhado por políticas sociais, porque a linha econômica aí era adotar o neoliberalismo, enfim. Mas isso não diminui o poder e a força que o governo Fernando Henrique significa quando falamos em direitos políticos, civis, em construir mecanismos e tentar uma cultura que continuasse aquela jornada lá iniciada na ditadura de defesa dos direitos humanos, constituindo os planos nacionais e as estruturas nacionais de direitos humanos. O Lula significou uma mudança imensa, porque ele ia nas conferências, houve uma movimentação, o Brasil sediou o Fórum Mundial de Direitos Humanos, nós nos posicionamos no mundo com muita desenvoltura contra a utilização dos direitos humanos como um discurso para intervencionismos, mas, ao mesmo tempo, nós nos posicionamos como Brasil na ONU, na OEA, pelos direitos humanos. Então, assim, o período do Lula foi muito interessante. No período da Dilma, eu acho que nós tínhamos que ter ido mais fundo. Mas aí, os nossos adversários, eles se organizaram de uma forma, e entre o Lula e a Dilma, o discurso contra os direitos humanos começou a ser um discurso também dos setores fundamentalistas religiosos. Aí tem o fundamentalismo religioso, tem os militares, fascistas, não, nem todo militar é fascista, claro que não, mas há aqueles que se incomodaram com a Comissão Nacional da Verdade. E nós não fomos até o fim com a Comissão Nacional da Verdade. A gente não conseguiu realizar todo o trabalho. Foram publicados 2 volumes, né, que incomodou alguns militares, que a ditadura militar brasileira é muito recente, né, se a gente for pensar historicamente. Mas faltou finalizar, né? Faltou que tivéssemos criado, porque o objetivo de uma Comissão da Verdade não é apenas que ela levante os casos, é que ela faça com a sociedade uma reflexão pedagógica que faça com que a sociedade valorize mais a democracia. Agora, se você olhar todos os índices sobre adesão à democracia, confiança na democracia, ao longo de todos esses anos, a cada ano eles foram sendo rebaixados. Foi diminuindo. Então, há uma baixa confiança na democracia no Brasil, que é histórica, e nós não utilizamos o período que deveríamos ter utilizado para fazer crescer a aderência à democracia com um novo tipo de democracia, de comunicação, de polícias, com reformas mais profundas. O que significa isso? Significa que a população não aderiu verdadeiramente à democracia. Então, nós temos uma cultura altamente autoritária que acabou sustentando também estes caras que estão aí e que agora essa cultura precisa ser desequilibrada. Então, realmente, eu acho que é uma crise com profundos elementos da palavra. A palavra foi utilizada,
como extensão do medo real que as pessoas tiveram. Criou-se um pânico no país. Há um pânico moral quando há uma exposição de arte assim, assim, assim. Há um pânico da violência, quando as pessoas são mortas. E qual é a solução para tudo isso? Nós não conseguimos, em palavras, mostrar que poderíamos ter a solução. E não fizemos as reformas profundas. E o que a direita fez, ela foi objetiva. Ela se mostrou como alternativa. Ela mesma participa da criação da sensação de pânico. Porque os que matam, esses facínoras, em geral, são de direita. Eu não conheço ninguém aqui desses, entendeu? Vamos fazer um levantamento aí. No mundo, inclusive, tem que começar a pensar sobre isso. Esses sujeitos que são serial killers, que matam... Tem muita gente, Maria do Rosário, que advoga aquela tese de que não existe direita e esquerda, ficar polarizando, mas eu acho que nunca antes na história da civilização essa polarização, que é natural do discurso, quer dizer, você tem de ter dois lados, faz parte da democracia, inclusive, mas a direita cada vez mais associada a violações, a violências, ao mercado financeiro, ao que você chama de libertarianismo, você na significação do fascismo. E eu acho que eu queria entrar nessa seara agora, com base na sua fala de Porto Alegre, que foi muito contundente. Eu vou trazer aqui, deixa eu pegar o meu você fala dos significados do fascismo lá, né? Daí você evoca aquela iconografia, né? O feixe de gravetos que não se dispersa, né? Do fascismo italiano mussoliniano. E aí trazendo aquilo que caracteriza o fascismo, né? Porque eu acho que a gente tem, e vendo aquela sua fala, que eu recomendo para todos que estão aqui acompanhando o Paulo Conde, né? A jornada lá de Porto Alegre, a fala da Maria do Rosário, aquela mesa foi tão importante, que nós temos uma singularidade. Primeiro passa pela questão de nomear o fenômeno, que é o fascismo, mas é um fascismo diferente, em grande medida, mais perigoso daquele fascismo que nós conhecemos historicamente, porque é um fascismo massificado digital, né? É um fascismo que opera por esse submundo, por essa deep web, né? E também pela própria internet, com massificação de produção de fake news, de imagens falsificadas, e você sente na pele exatamente isso, porque você é uma das lideranças mais atacadas por todo esse regime de agressão. Queria que você falasse sobre o fascismo aí, para a gente poder entender o que nós vamos combinar. E até a frase que você deixou no final, que intitula esse hangout com você, Maria do Rosário. Eu coloquei assim: nós vamos derrotar o fascismo. E esse nós, quando você criou, são as mulheres, né? Somos. É muito significativo. Olha que ousadia nossa, né? Mas estamos aí. Gente, a caracterização que eu fiz lá em Porto Alegre, eu busquei também no Luiz Felipe Miguel, que é um pesquisador e cientista político aqui da UNB, da Universidade Federal de Brasília, e ele trabalha com estas três características principais. Os libertarianos, a dimensão libertariana é aquela que pensa que qualquer atuação do Estado, ela é uma invasão. Veja, isso eles utilizam para a economia, para justificar que não pode haver programas sociais, que o Estado não pode gastar tudo é gasto com o estudante, tem que cobrar as universidades. Então, no âmbito da economia, esses segmentos fundamentalistas do mercado, há um fundamentalismo de mercado no fascismo atual, que desloca o Estado e coloca o Estado a serviço do mercado. Em outros momentos históricos, nós tivemos, em períodos autoritários, o crescimento de estruturas do Estado, programas estatais, enfim, porque o Estado era todo. Hoje, pós-neoliberalismo, no período ultra-neoliberal, o que nós desenvolvemos não foi um equilíbrio de acordo com estes. O que eles buscam não é um equilíbrio entre Estado e mercado. É que o Estado seja privatizado e seja colocado de uma forma diminuída diante do mercado. Então, quando a gente fala nos libertarianos, nós falamos aqui em uma linha de pensamento
do fundamentalismo de mercado. Não são liberais. Os libertarianos não são sequer liberais, porque eles não sustentam o liberalismo clássico. Eles submetem tudo que significa Estado, significa, do ponto de vista econômico, social, de políticas públicas, uma intervenção. Então, o indivíduo tem que ser livre para ser pobre mesmo, lascado, o Estado não pode fazer nada por ele, porque se fizer, vai estar intervindo na vida dele e intervindo na vida do outro, que está tirando o dinheiro do outro para lá. Então, políticas redistributivas não existem. Equilíbrio social não existe. Tudo tem que existir a partir da meritocracia, do mercado, o fundamentalismo mesmo do individualismo e do mercado. Bom, aí junta um outro aspecto, que isso abandona as pessoas. O segundo aspecto que ele levanta é o fundamentalismo religioso, que é a ideia de que as razões pelas quais estão acontecendo isso, todas são maiores, então elas não devem ser questionadas. O líder, o mito e o todo disso não pode ser questionado. Porque quem vai, veja bem, quem vai questionar a ideia de que é tão necessário fazer a reforma da Previdência? Todos os meios de comunicação já partem da ideia de que se não fizer a reforma da Previdência, o país não existe. Ninguém pensa que existe outro projeto de desenvolvimento para o Brasil. E nós temos que ter outras possibilidades de discutir. Vamos colocar aqui um leque de projetos de desenvolvimento. Eu penso, por exemplo, que o Estado tem que desenvolver mercado interno, tem que desenvolver relações internacionais diversificadas, mas isso não está mais na pauta. Na pauta está só a voz, como se fosse única, pensamento único. Ela é tão religiosa quanto a crença em determinadas, digamos assim, credos religiosos. Então, esse é o segundo elemento. Você... Lembra um pouco, não, eu só ia fazer um comentário rápido, porque acho que você está no meio da sua fala, né? E a gente quer continuar, porque é uma fala que envolve, é envolvente, é importante, é acadêmica. Mas eu me lembrei do governo Fernando Henrique Cardoso e do ethos também dos tucanos. Embora eu queira retomar no final, porque você falou do José Gregório, dos direitos humanos, e de um momento bom também daquela etapa do Brasil. Mas havia o neoliberalismo tem esse ethos, né, esse ar de que eles são a verdade, digamos assim, o que tende a naturalização do mercado financeiro e das coisas, né? É como se fosse a despolitização do debate, né? É dizer assim, não, tende a aprovar a Previdência, é fato, né? E é dogmático, no fundo, acaba sendo dogmático. É paradoxal, né, Maria do Rosário? Exatamente, por isso que não são liberais. Eu aqui dentro da Câmara me pergunto todo o tempo, onde estão os liberais do Brasil? Né? Porque aqui há um bloco fascistizado, com conhecimentos muito parcos sobre a instituição, sobre o Brasil, sobre a complexidade. Sobre a economia, né? Agora, é claro que o Paulo Guedes sabe o que está fazendo. Por isso que aquela expressão que o Bolsonaro usou lá aquela expressão que o sujeito sentado naquela cadeira usou contra os estudantes lá, quando estava servindo aos seus chefes lá nos Estados Unidos, que disse, os estudantes são, como é que é? Idiotas? Idiotas úteis, falou de idiotas. Úteis. Eu fico pensando, às vezes, quando eu olho a base do governo aqui, o quanto, na verdade, estes estão se idiotizando, né? E sendo úteis a um programa que nem refletiram sobre ele. Porque é muito dogmatismo, é muito dogma. É impressionante como utilizam a tribuna com questões de sexualidade, questões de gênero. Ontem tivemos um longo debate aqui na Câmara sobre a palavra gênero, de novo. Gênero, nem alimentício aqui. Como é que é? Gênero aqui na Câmara, nem alimentício. Eu tenho uma tese de que essa postura desse segmento ela tem a ver com a dominância intelectual do segmento progressista. Eles fazem isso para irritar. Eles não produzem conteúdo, então eles vão produzindo enunciados curtos, né, para descompensar o seu adversário político. É a impressão que eu tenho. Eu não caí nisso, então. É verdade. Não, isso é terrível, porque dificulta uma resposta qualificada. Porque tudo que você responder, né?
Pode falar. Olha, eu quero até refletir sobre isso, porque se ao longo de um período das nossas vidas a gente conseguiu ser muito, trabalhar muito, ter muita produção, inclusive na perspectiva legislativa aqui, esse tipo que o Haddad chama de anti-intelectualismo, né, que são contra qualquer coisa que remeta a pensar sobre os temas, a refletir, construir com alguma unidade racional as questões, isto dificulta qualquer produção a ser realizada. Dificulta a resposta. Dificulta. Por isso que o país também, eu acho que se encontra muito perdido em relação a isso, e a Câmara dos Deputados tem um papel que ela precisa cumprir, que talvez não consiga, mas que, de uma certa forma, ainda será uma atribuição daqui da Câmara poder, enfim, enfrentar tudo isso. Mas o fascismo, acho que é isso que você disse, entendeu? Ele traz esses elementos todos de fé, de mobilização, de uma unidade, onde a unidade se baseia em criar-se uma identidade. E essa identidade, em geral, se dá com questões relacionadas a temas culturais, mais do que econômicos hoje. Mas ela serve à economia mais do que qualquer área. As pessoas se unem para serem contra os gays aqui, mas elas, na verdade, estão aprovando a reforma da Previdência, que vai ferir os gays, mas vai ferir todas as pessoas, entendeu? Então, essas mobilidades, assim, usam a ideia, eu não vou dizer de costumes, eu vou dizer de valores. Os valores humanos e o ataque aos direitos humanos só serviu para unificar os interesses econômicos. Foram muito inteligentes os neoliberais de hoje. Maria Léa, deputada, se a gente fizesse uma conexão com a economia e os gays, por exemplo, eles iam perceber que o consumo da comunidade LGBT cresce 11% ao ano no Brasil. O mercado sabe. E hoje, o dado da economia saiu, nós estamos oficialmente em recessão, né? Caiu o primeiro trimestre 0,2%. Eu quero ler mais alguns comentários aqui dos nossos internautas, a gente vai encaminhando para o final do nosso papo. Teixeira Gomes está perguntando para você aqui, Maria do Rosário. Pergunta para Maria do Rosário por que o PT errou nas leis penais, principalmente a lei de drogas. Deixa eu só agregar outras questões aqui para devolver para você. Bom, pessoal mandando muito afeto aqui para Maria do Rosário. Grande Maria do Rosário, a Nájela Caldas. Você me representa na força da mulher na luta contra ditadores. Estamos juntas na luta pelo fortalecimento da democracia. Eu queria encaminhar uma questão. Você falou do governo Fernando Henrique Cardoso, e a gente perdeu, a gente tinha a polarização PSDB-PT, e, sinceramente, hoje eu até sinto falta dessa polarização. Eu também. De tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. E agora, o PSDB é artífice do próprio suicídio que ele cometeu político. Hoje o PSDB está na mão do João Dória. Tá? E assim, acabou. Eles, inclusive, podem mudar de nome, né? A sigla do partido, né? Tende a isso, né? E foi realmente, era um momento bacana, porque com todos os equívocos, com as privatizações, Fernando Henrique Cardoso estabeleceu uma estabilidade, foi uma estabilidade democrática que construiu o Brasil, que possibilitou os governos Lula e Dilma depois. E a gente caminhava para seguir. Foi o maior período democrático brasileiro. É impressionante isso, né, Maria do Rosário? Exatamente. Democracia, né? E eu queria que você comentasse, né? Você viveu isso na pele, quer dizer, teve presente em todos os debates também polarizados com o PSDB. O que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, na sua opinião? Olha, havia no ambiente político nacional um consenso quase constituído que a democracia era o melhor caminho, que nós deveríamos referendar a Constituição, o pacto firmado em 88, e que as nossas diferenças políticas seriam resolvidas nas eleições, com a participação da sociedade. Essa não é uma democracia de alta intensidade, né? É uma democracia também que restrita aos períodos eleitorais, no sentido mais amplo da participação da sociedade, não conseguiu manter o encanto da sociedade acompanhando permanentemente as ações dos poderes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vivemos um período de estabilidade. Só que democracia diferente dos períodos autoritários, a democracia é sempre em movimento, ela sempre vai exigir mais.
E do Fernando Henrique, como ele foi o período de afirmação de direitos políticos e civis, o período do Lula, ele foi a manutenção de direitos civis e políticos com direitos econômicos, sociais, culturais, que pela primeira vez a gente viu uma mobilidade social e econômica no Brasil. Contra isso é que os setores brasileiros, que não têm apreço à democracia, que a utilizaram de forma instrumental, simplesmente, acabaram armando essa situação de golpe. Eu acho que o PSDB embarcou nessa canoa, achando que poderia ser ele enfim, uma opção para a sociedade. Porque também eles viram que o PT ganhou 4 eleições, que poderia dominar um novo período. Agora, o grande erro do PSDB, eu vou me permitir dizer isso, é não esperar, então, as eleições. É embarcar na aventura golpista. Porque isto teria significado, digamos que Dilma tivesse concluído seu mandato e o PT tivesse perdido. Ganhar ou perder é parte do debate. Agora, não foi isso que aconteceu. Houve um impeachment sem causas. Houve um processo de retirada da presidenta Dilma, mesmo com concessões que ela havia feito a determinados setores, que a esquerda até não concorda com tudo, mas defende que ela fez o máximo para tentar unificar o país, e o PSDB embarcou naquilo que nunca deveria, que é ser um auxiliar naquele processo dos setores mais retrógrados. Eu acho que ele foi instrumentalizado por dentro também, como hoje é, por setores retrógrados, e eu lamento, porque isso significou enterrar-se o centro. E quando o PSDB foi para a direita, enterrou o centro. Agora, eu não queria deixar sem falar uma coisa para o Teixeira. Que Teixeira, você tem razão, ele que falou aí. Falou da política de drogas. De drogas, e eu vou dizer a você, o PT não fez a reforma da segurança pública, das polícias. No período do PT, também nós tivemos um crescimento imenso da população carcerária, justamente por não enfrentar essa questão antidrogas. Então, o Teixeira tem toda a razão. Agora, o fato da gente ter, em relação a isso, Teixeira, nessa sua observação, o fato de eu concordar com você, não faz com que eu veja hoje que as coisas pioraram muito. Existem conexões com o que veio de lá, com erros, aí passou pelo Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pela Dilma. Na questão carcerária, nós erramos muito. Mesmo que tenhamos construído presídios, nós não construímos a saída da criminalidade. Mas aí, se eu olhar de uma forma sistêmica, bom, na educação, nós construímos escolas, nós construímos outras coisas, que tentavam também enfrentar essa realidade social, esse mundo cão na vida das pessoas. Agora, eu acho que nós sempre vamos pagar um preço por não termos enfrentado algumas questões até o fim. Eu citei aqui que nós não enfrentamos, na política, a justiça de transição. O Teixeira disse que nós não enfrentamos a lei antidrogas. Eu acho que nós criamos também o GLO, aquela lei e ordem. São coisas que, hoje, olhando, eu acho que nós poderíamos ter feito melhor em vários sentidos. Mas isso só nos oferece a melhor possibilidade de avaliarmos também, com humildade, aquilo que a gente precisa ir adiante. Porque os governos acertam ou erram, mas eles também têm princípios fundamentais que os movem. O atual tem princípios de destruição em massa de boa parte da população brasileira. Perfeito, deputada. Só para encerrar o nosso papo, queria que você desse um recado para o nosso público sobre as perspectivas, quer dizer, políticas que estão colocadas aí no horizonte do país. Porque nós temos um governo que não tem articulação política, isso é consenso, inclusive na própria análise da imprensa comercial brasileira, não consegue articular. A reunião com Toffoli e com Maia, com aquele que está sentado lá, caiu muito mal. Hoje o Marco Aurélio Mello disse que o Toffoli não tem procuração do STF para fazer nenhum tipo de pacto, como foi aventado aí por alguns veículos.
aquele encontro dos três, né, os três poderes, e as pessoas estão aflitas, Maria do Rosário, com aquela questão, com aquele dilema. Ah, mas o Bolsonaro é péssimo, mas o Mourão é pior. E aí vem a síndrome do vice no Brasil, inclusive que permitiu com que o Fontana escrevesse um belo projeto, acho que é um projeto importantíssimo, que é a PEC das diretas, e justamente porque o Brasil tem uma cultura golpista, né? Que foca no vice, digamos assim, aquela válvula de escape para uma crise institucional, uma crise do titular da cadeira. Como é que você vê, quais serão os próximos passos, como é que você está atuando, o que você está pretendendo com a sua... essa combatividade que você sempre apresentou e inspira muitas pessoas pelo Brasil todo. Queria que você falasse agora para a gente sobre isso. Olha, primeiro eu estou tentando, aqui no plano mais eu mesma, eu, uma pessoa, eu estou tentando caminhar com alguma liberdade dentro desses corredores da Câmara. Porque o que tem acontecido nos últimos dias é que a gente não tem espaço nenhum. Todo tempo, todo tempo, você está sendo atacado de alguma forma. Isso não é mais pela rede social, isso é direto. Ontem, por exemplo, uma pessoa me parou e pediu uma foto. E a pessoa estava com uma camisa e tal. E fez isso com o Gleice também. E daí, e eu disse, tudo bem, vamos lá. E era uma pessoa, me pareceu uma pessoa legal, e eu tenho tido mais cuidados com isso, mas enfim. Aí eu dou um abraço na pessoa, a pessoa abre a camisa. É um xingamento a Marielle Franco. A pessoa me enganou. Mas eu não queria minha foto do lado de um xingamento a Marielle Franco. A pessoa não tem o direito de fazer isso. Alguém pode achar que isso é pouco agressivo. Para mim, ser usada desse jeito, ser enganada desse jeito, é um ato agressivo. Essas coisas aqui dentro, a dificuldade de trabalhar, está afetando o nosso trabalho também. Mas eu acho que a frente política que está constituída aqui dentro, PT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede, essa PDT, em muitas questões, que eu acho que é bem, bem importante, essa frente política, ela nos dá a esperança de formular um projeto para o Brasil. E esse projeto tem que ser um projeto de unidade. Está na hora da gente deixar as nossas questões de lado. Foi isso que eu disse para o Ciro lá também, eu acho isso, né? E tentar construir caminhos para o nosso país. Então, aqui dentro, se trata da resistência às ações de governo, conectada à organização da sociedade de novas formas. Eu acho que o ato de hoje tem um papel muito importante, daqui a pouquinho eu já vou também para a rua, e o que vai acontecer com o Bolsonaro não depende só de nós, porque ele é tutelado pelo mercado, ora pelos filhos, ora por sei lá quem, entendeu? Pelos gringos, pelos americanos. Se ele não entregar a fatura pela qual eles pagaram as fake news, prenderam o Lula e viabilizaram a sua eleição, daqui a pouco a própria direita vai inviabilizá-lo. E eu acho que isso, portanto, passa por nós aqui no Congresso, mas eu não tenho uma dicotomia sobre Mourão ou Bolsonaro. As coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Eu sou contra esse governo, e nós somos contra que esse governo, porque ele já acabou com a Constituição, já há motivos vários. Eu acho que nós já estamos numa fase de fora Bolsonaro. Não me interessa o Mourão. Eu vou lhe dizer bem a verdade. Porque se tiver que fazer oposição ao Mourão, por ele seguir os mesmos aspectos, nós faremos. É isso, entendeu? Não somos nós que devemos sustentar a existência de alguém tão antipresidente, antinação quanto esse. Acho que há entre os setores militares a preocupação dúbia. Há militares que aderiram, como em outros momentos, à lógica norte-americana, e há militares nacionalistas com interesse no Brasil. Há militares fascistas e há militares que fizeram um caminho para a democracia. Não me importa, eu não acho que o nosso problema é se Bolsonaro
sair vai ficar Mourão. Eu acho que o nosso problema é, como você citou, do Fontana, do Ouvindo Bom Gás, tem vários, a gente está estudando isso para ver como andar mais rápido esse projeto. Porque o nosso grande problema é como superar esta fase inteira. Aí essa fase eu concordo com as pessoas, é Bolsonaro e Mourão. Nós deveríamos ter eleições diretas. Mas eleições livres também. Ambientes de liberdade. Com isso, alguém vai dizer, a Rosário está defendendo que o Rodrigo Maia assuma transitoriamente até chamar a eleição. Seria cumprir a Constituição. Quem sabe, no meio de todas essas coisas, a gente retoma também alguns princípios do trabalho democrático. Agora, vai ser muito difícil, porque aqui dentro da Câmara dos Deputados não há uma maioria razoável para buscar soluções. Isso eu acho que é a principal preocupação que eu tenho hoje. Espero que no STF as coisas estejam mudando. O símbolo seria a liberdade de Lula. Maria do Rosário, quero dizer que muito bom conversar com você. Esse vídeo vai ficar disponível aqui, nós vamos reprisá-lo depois também pela TV 247. Uma aula que você deu aqui de política. Você disse lá em Porto Alegre, né, que tem coisa de professor e tal, mas é que a sua fala realmente é uma fala importante, é um ethos, é uma dicção que todos nós precisamos experimentar para produzir realmente a resposta para isso que está acontecendo no Brasil. Muito forte, muito importante. Te agradeço muito pela disponibilidade, pela generosidade de falar aqui ao canal do Conde, e espero que a gente se encontre em breve novamente. Quero agradecer a todos que acompanharam aqui a entrevista com a Maria do Rosário, e muito obrigado, querida, foi muito bom. Eu que agradeço, você é um cara incrível, eu fiquei muito feliz de falar com você, e eu só lamento ter falado tanto que eu pude lhe ouvir menos, e eu vi muito mais a mim mesma. Então, uma hora dessa, vamos bater um papo em que eu possa te perguntar coisas da linguística, coisas do mundo, porque eu acho que assim pode ficar muito mais legal, tá? Muito bom. Abração. Com certeza, um beijo muito grande e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.